noite, seja bem-vindo a mais uma edição do seu habitual telejornal. Hoje, 13 de mês de dezembro do ano 2014. O primeiro-ministro regressou hoje ao país depois de uma deslocação à República de Senegal no quadro dos preparativos da Mesa Redonda. A capital senegalesa, Domingos Simões Pereira, encontrou-se com o presidente senegalês Macky Sall. O primeiro-ministro regressou ao país hoje ao princípio da tarde, depois de uma deslocação ao Senegal para uma visita privada de 48 horas. Na capital senegalesa, Domingos Simões Pereira reuniu-se com a empresa que deve cuidar da promoção da imagem da Guiné-Bissau no quadro dos preparativos da Mesa Redonda, que o nosso país organiza no primeiro trimestre de 2015. O primeiro-ministro guineense assumiu desde a primeira hora a organização da Conferência de Doadores, que conta com os apoios da CEDEAO. Mas Domingos Simões Pereira quer um trabalho de casa de excelência, para que a captação de recursos para financiar o ambicioso programa de desenvolvimento do seu governo seja um sucesso. Desloquei-me ao Senegal com o propósito de trabalhar com um gabinete que nós contratamos e que está a assistir o governo na definição de uma estratégia de comunicação visando a preparação da Mesa Redonda. Aproveitando-me dessa deslocação e a convite do Sr. Presidente da República, tivemos uma sessão de trabalho, assim como com o Primeiro-Ministro. E no final desses encontros ainda tive tempo de me encontrar com uma empresa potencialmente parceira da Guiné-Bissau na área dos transportes aéreos e pensamos que ficaram estabelecidas as bases para um trabalho que vamos desenvolver nos próximos tempos. A Mesa Redonda é sempre um momento alto na visibilidade do país, mas eu quero de facto continuar a chamar a atenção que é importante para o sucesso da Mesa Redonda. O mais importante é aquilo que nós fizermos até chegar à Mesa Redonda. Se dermos sinais de responsabilidade na gestão da coisa pública, se a utilização dos nossos recursos internos for criteriosa e na medida do possível for de contenção e racionalidade, nós poderemos convencer os nossos parceiros de que vale a pena ajudar o país. O que é importante neste momento, de facto, é dizer que o Governo tem uma visão que tem vindo a ser partilhada com os nossos parceiros. Com base nessa visão, estamos a definir uma estratégia que se baseia e consubstancia em 4 eixos importantes da nossa atuação e, para esse efeito, também temos os fatores que podem e devem jogar a favor da nossa estratégia. Portanto, nós acreditamos que, e por aquilo que temos ouvido por parte dos nossos parceiros, todos estão também muito motivados para a realização dessa Mesa Redonda. Como era óbvio, no encontro com Macky Sall, o incidente da fronteira que resultou na demissão do Ministro da Administração Interna também foi tema da conversa. Mas Domingos Simões Pereira garante que, apesar de ser um caso lamentável, não abalou as nossas relações com o país vizinho. Passamos em revista a situação política nos dois países, na Guiné-Bissau e no Senegal. As duas partes expressaram interesse e a disponibilidade para trabalharmos juntos em melhorar os índices da nossa cooperação, mas é verdade que aproveitamos dessa oportunidade para também partilhar elementos sobre essa situação. Eu registrei com muito agrado que tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro abordaram esse assunto com muita tranquilidade, nada fora do normal, compreenderam muito bem aquilo que aconteceu, que se tratou de facto de um incidente lamentável, mas nada que comprometesse, não é, a nossa capacidade de trabalharmos juntos e de juntos encontrarmos uma solução pela via do diálogo e pela via da cooperação entre os dois países. A deslocação do primeiro-ministro ao Senegal foi gratificante e as nossas relações com o país vizinho estão sólidas. Exemplo disso é o facto do presidente Macky Sall ter oferecido para ajudar o nosso país acolhendo em Dakar a conferência preparatória da Mesa Redonda. Do diálogo que tive com Sua Excelência o Presidente da República do Senegal, ele mostrou-se completamente disponível para, em meados de janeiro, organizarmos um encontro em Dakar, no sentido de também visar uma maior divulgação desse evento junto da comunidade subregional. Questionado sobre a nomeação do novo Ministro da Administração Interna, Domingos Simões Pereira diz que precisava de tempo para avaliar o perfil da pessoa à altura do cargo, mas que agora já tem um nome para submeter ao Presidente da República. O Ministro da Administração Interna não é qualquer membro do Governo.
trata-se de uma entidade que tem a responsabilidade de garantir a segurança de nós todos e, portanto, como também devem compreender, era algo que estava fora das minhas cogitações. E, portanto, eu achei que era importante levar algum tempo na análise, na ponderação de vários elementos. Hoje posso garantir que estou em condições de avançar e, na próxima oportunidade do contacto com a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, irei submeter a minha proposta de nomeação do Ministro da Administração Interna. Penso que acho saber que o Presidente da República sai hoje para a cimeira da CEDEAO e, portanto, se confirmar essa saída, no regresso do Sr. Presidente da República eu farei essa entrega. Se não, na segunda-feira já estava em condições de o fazer. A missão do Primeiro-Ministro ao Senegal foi um sucesso e o otimismo é grande em relação a um futuro melhor para a Guiné-Bissau. Foi inaugurado esta manhã um posto de sentinela da primeira esquadra da Polícia da Ordem Pública. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, diz que a corporação não pode continuar naquele local. A inauguração por Cipriano Kassamá aconteceu a seguir do hastear da bandeira nacional. O primeiro sargento, em representação do comandante, realça o impacto dos serviços prestados na sua zona de intervenção. De realçar o índice de eficácia e eficiência da nossa atuação policial e efetiva de uma maior articulação com a comunidade para a prevenção do crime de ordem pública. E este como objetivo não só de combater a criminalidade, mas também de desencadear as ações de sensibilização e prevenção de crime e segurança pública, junto com a comunidade, e participar nas resoluções dos problemas concretos que tenham impacto na segurança de ordem pública. Temos visto que a vossa estratégia tem vindo ao encontro do que nós, população do nosso bairro, queremos. Mais patrulha, temos visto patrulhas feitas a pé, a moto, de carro, à noite, em várias zonas dos nossos bairros. O chefe adjunto de operações do Ministério da Administração Interna reconhece que à polícia não cabe fazer justiça. Nós temos a missão de prevenir crimes, manter a ordem, garantir a segurança e tranquilidade pública. Nós, neste sentido, ou seja, no âmbito dessas atribuições, quando for o caso, nós conduzimos a justiça aos culpados. Não podemos fazer a justiça com nossas mãos. O presidente da ANP, Cipriano Kassamá, não gostou do local onde funciona a primeira esquadra da POP. A primeira esquadra tem que ser na qual que está nesse momento. Fica por estar ali. E não é para o governo, através do seu Ministério do Interior, para fazer tudo o que está no seu alcance, pensar na dependência de aviação ou de Direção-Geral de Aviação. O hastear da bandeira nacional e a inauguração do posto de sentinela ficam para a história desta esquadra. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, diz que os acontecimentos registrados há 2 semanas na fronteira norte foi uma vergonha e que a Guiné-Bissau não pode ser retaguarda para forças revolucionárias. O presidente da Assembleia Nacional Popular aproveitou a cerimônia de inauguração do posto de sentinela da primeira esquadra da Polícia da Ordem Pública para considerar uma vergonha os recentes acontecimentos na fronteira norte. Camaradas, o que passaria na fronteira é uma vergonha nacional. O que passaria na fronteira e que por continuar mais na nenhuma fronteira de Guiné-Bissau. Na nome de deputados, isso é uma resolução que aprovaram há dias. Governo que quem quer de direito deve cumprir a resolução o mais rapidamente possível. São incidentes que, para Cipriano Kassamá, a Guiné-Bissau não pode servir-se de retaguarda para quaisquer forças reacionárias. A não ser um acordo com o Senegal de responsabilidade, de vigilância contínua, de proteção contínua, de não traição
para nós uma fronteira comum. E que a Guiné-Bissau, que na Belga, alberga corpo estranho na terra. Que ela nunca quer cedo e nunca quer vai cedo. Por isso mesmo, Estado-Maior, Ministério do Interior e tudo que estrutura se faz aqui parte, para meditar, para ajudar o Comandante Supremo de Forças Armadas para encontrar uma solução. Os acontecimentos a que Cipriano Kassamá se referiu foi o incidente que envolveu o ex-ministro da Administração Interna e os supostos homens do Movimento das Forças Democráticas de Casamansa. 20 médicos e 29 parteiros estão a receber uma formação com duração de 15 dias. A iniciativa insere-se no âmbito do projeto de reforço de capacidade institucional e técnica dos recursos humanos do Hospital Nacional Simão Mendes, financiado pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento. O curso decorre há 4 meses e está a ser administrado pelos especialistas senegaleses a par dos formadores nacionais. É formação é uma formação que inicia há 4 semanas. Bom, nós submetemos diferentes temas. É momento nós estamos no tema que está falando. Bom, tema principal é saúde sexual e reprodutiva. De modo tal que não dá componente clínica de saúde sexual e reprodutiva e componente de saúde pública de saúde sexual e reprodutiva. Mas de falar maneira de se organizar um serviço de saúde reprodutiva, assim como maneira de se atender gente que vem que alguma afecção referente à saúde sexual e reprodutiva nos centros de saúde e nos hospitais que não tem. Com duração de 15 meses, os formandos falam na especialização. Ele também vai ajudar amanhã para não aplicar. É teoria que não será na prática. Não ajuda também outro colega que tem uma oportunidade para bem fazer, mas também não está a agradecer para tudo é formações que não fazer assim, para que acabe ali, para ter uma continuidade. Porque é formação. Não pode, com o tempo, se maneira que não nós assim, não faz sucessivo e por mim faz com que não seja da manhã especialistas. Não só na área de ginecologia, mas também na área de saúde pública. As novas tecnologias da medicina exigem mais capacidades com vista a atingir os objetivos do milênio. Tomani Baldé enumera principais aspectos desta ação. Primeiro de tudo, não começar para ginecobstetrícia, para ver o que é. Porque não corre atrás de cumprimento do programa do milênio, de objetivos do milênio. Então, 3 indicadores de exigências daqueles objetivos que não se atinge está ligado à saúde materno-infantil. O que é calcanhar de Aquiles, então não começa lá. Mas, se tudo corre bem, não vai para urgência médica, entende? Não vamos tentar formar intensivistas médicos de cuidado intensivos para formar eles. Depois, nós também vai para cirurgia, medicina interna e outras especialidades, que não é o objetivo. O secretário de Estado de Gestão Hospitalar atende às preocupações dos formandos. Na questão da especialização, porque de facto não precisa daquilo lá. Quanto mais não tem especialista nem não ter ali, é mais fácil não conseguir dominar tipos de doenças que causam um dia não surgir no país. Não tem doenças tropicais, aonde não conta com outros tipos, não tem de outros. Mesmo naquele instrumento básico do país, que se depende desse Plano Nacional de Desenvolvimento do Sistema de Saúde, aonde que contemplava algumas doenças que esperava comer na parce. Mas e de época, e de século, aonde nem parte questão de ébola, onde é que não precisa de ter especialistas para aquela área, mas não só. Por isso, a iniciativa é bom. 49 técnicos de saúde estão a receber formação financiada pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento. O ministro das Finanças presidiu a cerimónia de encerramento de um workshop sobre a problemática da comercialização e exportação de castanha de caju e perspectivas para o ano 2015. A comercialização e exportação da castanha de caju e perspectivas para o ano 2015 esteve no centro da atenção de um workshop organizado pelo Ministério do Comércio e Artesanato, cujo trabalho encerrou ontem à tarde. Durante os 2 dias de intensos debates e análises da situação da cadeia de fileira da comercialização e exportação da castanha de caju, os atores que intervêm no setor focalizaram sua atenção em temas como ambiente de negócio e assuntos fiscais e criação de um laboratório de certificação de qualidade, entre outros.
A componente do financiamento da campanha com recursos internos, nomeadamente com a participação dos bancos comerciais do país, será fortemente incentivado e encorajado pelo Governo a fim de diminuir a dependência dos nossos exportadores em relação aos seus clientes externos. Em relação aos fatores internos, além das barreiras tarifárias conhecidas, existem igualmente as chamadas barreiras não tarifárias, muitas delas criadas por entidades públicas sem qualquer fundamento legal. São, obviamente, fatores que agravam os custos, já por si só elevados, dos operadores económicos do setor e põem em causa a competitividade dos mesmos em relação aos seus concorrentes no exterior. Procedermos ao recenseamento das barreiras não tarifárias até finais de janeiro de 2015, com o objetivo de adotarmos medidas com vista à sua remoção definitiva. Caju como produto estratégico de luta contra a pobreza, o Governo compromete travar o ciclo vicioso destes caminhos no período da campanha de comercialização da castanha de caju para o ano 2015. No ano 2014, as estimativas apontam para saídas que representam cerca de 60 mil toneladas de castanha de caju. Ora, isto representa perdas de receitas em divisa para o Estado na ordem de 60 milhões de dólares. Para um país como o nosso, com uma balança comercial cronicamente deficitária, estas práticas de descaminho e de exportação clandestina devem ser estancadas com medidas corretas e implacáveis. Para a campanha 2015, o Governo compromete-se a criar os dispositivos de acompanhamento e de controle das operações no Porto de Bissau, de modo a que todo o processo operacional da exportação possa ser substancialmente melhorado. O Governo compromete-se também em acordar uma atenção particular à fiscalização, de modo a garantir a salvaguarda e a satisfação dos legítimos interesses de todos os intervenientes do setor, nomeadamente os produtores, os intermediários, os exportadores e outros. Ainda neste workshop, o Governo, representado pelo Ministro do Comércio e Artesanato e da Energia e Indústria, das Finanças, assim como do Presidente da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para a Área Econômica, o titular das Finanças reafirmou perante os presentes que o Governo abraçará as recomendações e resoluções finais deste encontro, que servirá como bússola orientadora. A Paróquia São Francisco de Assis de Comura celebrou hoje a primeira edição de homenagem ao falecido paróquio daquela comunidade, Padre Jorge Dalla Barba. O ato visa reavivar a memória do malogrado e, ao mesmo tempo, solidarizar-se com as famílias. Sob o lema Trabalho do Padre Jorge fica na metade, centenas de fiéis católicos, muçulmanos, animistas e entre outros, da seção de Comura, sector de Parabis, tomaram parte na celebração da Santa Missa em memória do Padre Jorge Dalla Barba. Durante a homilia, o pároco pediu aos presentes que sigam o bom exemplo deixado pelo malogrado. Se outros têm a servir a Guiné por vai abrir, a nós guinenses, o que é que nós estamos fazendo? Se outros anunciaram boa nova de salvação para nós viver na paz, é bem viver na irmandade conosco, sem distinção. Como é que a nossa marido vive? Se Padre Jorge deixasse família, deixasse terra para construir um reino, de que tem distinção de raças ou discriminação, sobretudo de gente doentes. Este exemplo ele deve de merecer uma atenção particular no comportamento de cada dia. A população de Comura lamenta o desaparecimento físico do missionário italiano, mas orgulha-se pelas obras deixadas por ele. Para nós de Comura, Padre Jorge, o que faz para nós não pode pagar. Como ele faz grande trabalho ali. Ele é católico e muçulmano. Qualquer pecador já ele cuide e faz escola, hospital também, é construir hospital ali, que hospital na servidente até os, que lá é uma coisa que marcam. Tem um homem ali,
Paulo, que era bem que chamel, mas doente mental. Que lá todo dia tá saindo na porta, tá bem e tá dando coisa de comer. dia, mané que é doente, e sai fora e toma pedra e dá na cabeça fura e pupa ali socorro, não cura tudo não ambare que ele e põe mão na cabeça assim. E na el duro e fura padre cabeça. E fura padre cabeça. Não cura não apanha duro, el padre pega mão cau que panha e abre falando não, acabou soltar, vou sim tandal. Você entendá-la. Depois nós entendá, não leva o padre para a cura, e riba, e bem toma mais coisa de comida aquilo homem. Isso significa que me se falando como não quer ser agressivo, não diz purda, não diz ser intolerante. Várias atividades culturais e desportivas marcaram a celebração da primeira edição da homenagem do Padre Jorge. A Direção-Geral das Alfândegas, através dos serviços aduaneiros, apreendeu 5 contentores com 11.520 metros cúbicos de mosaicos por evasão e fraude fiscal. A empresa tinha declarado para o despacho apenas 29% do valor da mercadoria. São ao todo 11.520 metros cúbicos de mosaicos importados em 5 contentores, mas só que a empresa apenas declarou para despacho um contentor e meio, o equivalente a 3.550 metros cúbicos. O Serviço Aduaneiro das Alfândegas detectou a fraude e ordenou a apreensão da mercadoria como sendo não declarada, o que reforça a tese do Diretor-Geral das Alfândegas na sua última conferência de imprensa, em que teceu duras críticas a alguns operadores econômicos pela fraude fiscal. Não teve ainda hoje uma reação um tanto quanto violento por parte da Associação Nacional de Importadores, na pessoa de seu presidente, Sr. Yamanga. Não daqui na põe em causa como é que a barrar e que coisas tudo com o papel, mas não me sei falar como a nossa boa fé. O único motivo que está movendo nesse trabalho ali e servir interesse público, servir Estado de Guiné-Bissau. E de que prova de 30%, se uma maneira que não é ou que não está nela, e conferência de imprensa foi antes de ontem, onde de tarde não consegui prender esse mosaico cubinho ali. E de acordo com os cálculos, está apenas a 29% de valor declarado, ou seja, 71% que é declarado. Se esta tentativa de fuga ao fisco tivesse sido consumada, o Estado seria realizado em mais de 10 milhões de francos CFAs. E não é o único caso. O rigor que está sendo imprimido pela direção das alfândegas, associado à eficácia dos serviços aduaneiros, já resultou em várias apreensões, o que faz do nosso país campeão de fuga ao fisco. A arrecadação das receitas é tão baixa que a nossa pressão fiscal se situa em 5,8%, longe da média comunitária do espaço IUMOA, fixada em 17%. No entanto, todos reconhecem que com pouco dinheiro, nenhum Estado consegue fazer face às suas despesas domésticas. Para ter uma boa escola, para ter um bom hospital, para não filhos bem escola, para nós não ter um salário digno, para não ter uma vida que o civil como pode garantir budiante que o Estado tem que arcar com que despesas que é possível só hora que tem receitas. E a nós não fazer parte de que máquina da arrecadação de receitas da Direção-Geral da Alfândega e que só ela. DGCI e outras instituições que cobram receita também estão em luta. Mas sim receitas de despesas que tem. E infelizmente é assim uma coisa que não tenho que compreender como hábitos e antigo e que é segredo para um nível de corrupção que o país chega. E agora que você está na luta para tentar acabar com essa corrupção. Você tem inimigos para todo canto. Mas é bom para não ser honesto com a nós próprios. E agora que não discutir, para não discutir de uma forma aberta, com espírito construtivo, para não poder, não é que tem nele falhas para poder corrigir. Agora, uma coisa que não pode garantir, controlo de receitas, aumento de eficácia na arrecadação de receitas, não está disposto e determinado para levar. Todos esses casos de evasão e fraude fiscal estão a ser encaminhados ao Serviço do Contencioso da Direção-Geral das Alfândegas para aplicação de multas e consequente procedimento judicial. O embaixador da França na Guiné-Bissau ofereceu um jantar aos atores da luta contra a SIDA. A recepção foi no dia 10 de dezembro e contou com a presença de alguns membros do governo.
No quadro da comemoração do 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a SIDA, o embaixador da França ofereceu jantar aos atores envolvidos no combate à doença. A erradicação do SIDA é uma prioridade mundial, disse Pierre Valéry. Quanto à França, o meu país fez a luta para a erradicação do SIDA, uma prioridade mundial. Nós somos o segundo doador do Fundo Mundial. Em 2014, a França doou cerca de 364 milhões de euros para o funcionamento do fundo. Aqui na Guiné-Bissau, a nossa embaixada está empenhada para vos ajudar nessa grande causa que é a luta contra a SIDA. Os números que é normalmente esperado pelo Fundo Mundial, enquanto os mecanismos de financiamento são positivos. 60% globalmente dos novos casos de HIV declinaram desde 2001 e também 40% dos novos casos considerado muito elevado. Na ocasião, a ministra da Saúde Pública enfatizou a importância da celebração. Esta reflexão permitirá, de algum modo, a troca de informações e a criação de sinergias entre os atores de luta contra o SIDA e também com os parceiros financiadores. O secretário executivo do Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA disse que é uma recessão que aglomera não só os principais atores da luta contra a SIDA, que eu falo dos prestadores de cuidados, os médicos, o pessoal técnico, mas também as próprias pessoas que vivem com VIH, os parceiros internacionais de financiamento, os parceiros nacionais. Então é um espaço mesmo de confraternização, digamos, na bom crioulo, sapo está começando a labor. É de salientar que a recepção é para coroar e encerrar a semana da celebração. O jantar foi à moda francesa. A Federação de Voleibol da Guiné-Bissau lançou ontem um projeto desportivo intitulado Sonhos Africanos, cuja duração será de 4 anos. O projeto foi financiado pelo presidente da Federação Internacional de Voleibol, Harry Graças. Lançar o projeto que envolve os adolescentes com as idades compreendidas entre os 8 e 14 anos, a marcar o início de uma nova fase da modalidade do voleibol na Guiné-Bissau. De acordo com o presidente da Federação Nacional de Vôlei, o projeto tem como objetivo estruturar as bases desta modalidade no país. O nosso objetivo é para nós atingir, para nós ter uma pirâmide, na conceder de menino, também que sai do água em garante para ser o voleibol. Nós, Guiné-Bissau, nós estamos participando na competições internacionais. Caso de eliminatória para a Copa do Mundo, eliminatória para os Jogos Olímpicos, nós estamos participando, mas nós sabemos como nós temos a base, nós não começamos na base, para meninos começar para começar bem. Satisfeito com o projeto conseguido, o diretor-geral dos desportos não poupou elogios à direção da federação desta modalidade desportiva. Federação de Voleibol e uma federação que está a mostrar um trabalho de competência. É projeto que surgiu na Guiné-Bissau, e um projeto que é encontrado para a Federação de Voleibol. E que é um projeto que tomado do governo para dar voleibol, mas é um projeto que a Federação de Voleibol vai buscar. Vai buscar projeto, e é conseguir projeto, e é projeto que está chamado Sonhos Africanos com a OS, e transformar também num sonho guineense. Entretanto, o representante de um dos centros beneficiários deste projeto desejou sucessos às crianças nesta nova caminhada. Meu desejo para voltar nesse sucesso, ne caminhada que bona kunza. E dia vamos testemunhar também o que vem na boa medalha e que hino de Guiné-Bissau e que bandeira de Guiné-Bissau na subintiro de riba. Na desejo a vós boa sorte e bom Natal para tudo vós. A cerimônia do lançamento do projeto Sonhos Africanos culminou com a assinatura do contrato entre a direção da Federação do Voleibol Guineense e os treinadores. Da minha parte é tudo. Esteve na apresentação Amira Tavares. Muito boa noite.